pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de História, aula 22. Vamos acompanhar na tela o que nós vamos aprender hoje? Aula 22, eixo, registros da história, linguagens e culturas. Conteúdos, a transmissão de saberes, culturas e histórias. Tópico primeiro, o olhar sobre o outro. Dentro desse tópico, a questão de gênero, diferenças culturais e sociais da sociedade e compreensão das relações. A habilidade, comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no tempo presente, por meio do acesso a diferentes fontes, incluindo orais. Vamos lá para a nossa hora de estudar? Muito bem, pessoal. A nossa aula começa em um cenário bem colorido, como você está vendo aqui. Cada corzinha dessa e cada roxinho aqui representado está simbolizando algum sentimento. E o que isso tem a ver com a aula de hoje? Lembra que a gente falou que nós vamos falar sobre o olhar sobre o outro? Pois é, você já ouviu falar em empatia? Ah, professora, eu ouço falar quase todo tempo na TV, no jornal e tal. Na aula de história também. Por quê? Porque empatia é a capacidade de se identificar com outra pessoa. A fim de quê, professora? De compreender o que ela pensa, o que ela sente, para poder adentrar nesse terreno empático que a gente está convidando você hoje. É preciso que antes a gente aceite as nossas próprias vulnerabilidades, ou seja, aquela dificuldade que nós temos, que a gente reconheça que a gente não é 100%, né, o máximo, que nós temos algumas grandes competências, grandes habilidades, mas que também a gente tem dificuldade e que também a gente depende de outras pessoas. E tudo isso para quê, professora Carla? Porque quando eu reconheço a minha vulnerabilidade, eu começo a admitir que ninguém vai ser melhor ou pior do que eu. Ou seja, que ninguém vai ser perfeito. Sabe, quando as pessoas falam pra gente assim, né? Não faça com os outros o que eu não gostaria que fizessem comigo mesmo, é mais ou menos esse o tema da empatia. É como se você estivesse pensando o seguinte: ah, então empatia é eu vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Ou seja, ela é a competência que nós desenvolvemos, uma competência comportamental, que vai ser muito importante. Importante por quê? Para que a nossa visão de mundo comece a melhorar. Pois, quando a gente começa a enxergar as situações das outras pessoas por uma outra perspectiva, a gente se põe no lugar dessa pessoa, seja naquele tempo histórico, seja agora, a gente consegue desenvolver e melhorar as nossas relações, que é o assunto da nossa aula. A empatia é aquilo que nos chama para sermos melhor, para lançar esse olhar sobre o outro, que é o tema da nossa aula. E não faremos esse olhar de qualquer forma. Já que estamos em uma aula de história, a gente precisa falar desse olhar sobre o outro com a visão de algumas pessoas que viveram em alguns tempos atrás. Mas que tipo de olhar, professora? Através de uma arte chamada charge. Porém, por conta de alguns direitos autorais, a gente não pode usar as charges que foram produzidas naquele tempo. Mas eu vou pedir um favor a todos os professores que estão nos assistindo agora, que eles possam compartilhar com seus alunos via aplicativo, para que eles tenham acesso a essas charges conforme eu vou falando para vocês. Mas para a gente começar, vocês precisam primeiro se situar nesse contexto histórico. Vamos lá para a cartela? O processo de independência do Brasil. Temos aí, que ocorreu no nosso país, revoltas nativistas e separatistas, ou seja, aquelas revoltas que queriam um Brasil livre ou aquelas revoltas que queriam um Brasil melhor administrado. Tivemos também a vinda da família real portuguesa em 1808, que foi aquele alavancar, né, da estrutura econômica, social e turística do país. Vamos ao próximo.
Também passamos em 1820 pelo ano da decisão. Por quê, professora? Porque foi o ano que a família real precisou voltar e assim o Brasil ficou sem entender quais seriam seus próximos passos históricos. Passamos também pelo Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822, que foi esse período que Dom Pedro I, filho, né, de Dom João, resolve ficar no país. O Grito do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822. Ok, pessoal? Agora que a gente te situou nesse contexto histórico, a gente vai fazer as análises dentro daqueles 3 tópicos que a gente vai desenvolver na nossa aula. Vamos lá conferir? Nesse processo de dependência, nós passamos por um período que nós vamos chamar de questão de gênero. Olha essa charge redesenhada aí. Temos Dom Pedro I falando assim para as pessoas que estão lá, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Perceba que nessa charge fica muito claro que você vê aí Dom Pedro forte, né, representando essa força, essa virilidade masculina e tal. Mas agora olha para os braços. Será que você consegue identificar algum braço feminino aí no meio? E, professora, eu acho que não. Então, eu te chamo a atenção para essa questão de gênero. Onde estão as mulheres e as crianças nesse processo histórico de independência? Quais créditos são dados às lutas das mulheres? Se você estudar um pouquinho sobre a independência do Brasil, você vai perceber que Dom Pedro, ele tinha o apoio da sua esposa, mas dificilmente ela é citada atualmente, que vem se buscando esse reparo histórico. E o homem? Como é que os homens estão representados aí? Ah, professora, passa a impressão de que o homem é a força, é a proteção. Beleza, mas e os outros? O homem pobre, o homem negro, nós conseguimos identificar aí? De fato, essa questão de gênero mostra para nós que nesse período histórico da independência, haviam apenas homens que recebiam os créditos por essa questão. Infelizmente, mulheres que ajudaram, que trabalharam, homens negros, homens pobres, homens que eram livres, mas pobres, que também estavam envolvidos nesse contexto histórico, poucos são citados. A questão de gênero nessa charge, ela está ligada à forma como a sociedade cria diferentes papéis sociais e comportamentos relacionados aos homens e às mulheres. Ou seja, a gente consegue perceber nesse período que existia um tratamento para homens, existia um tratamento para mulheres, existia um tratamento para homem escravizado, para homem livre, ou seja, conforme a sua posição social, conforme o seu gênero, você tinha um determinado tipo de comportamento. Vamos à próxima. Ainda nesse processo de dependência, a gente não pôde trazer uma charge para vocês que evidenciasse bem essas diferenças culturais e sociais da sociedade. Lembra que eu falei a questão do direito, né? Pois é, mas aí o professor, a professora de história da tua turma vai me ajudar agora. Eles vão compartilhar com vocês algumas charges sobre esse período e você vai perceber que a maioria delas mostra essa omissão da lei. Por que omissão, professora? Porque não houve uma preocupação legal em atender a população. Lembra, a população brasileira naquele tempo não eram só os nobres. Tinham pessoas já nascidas no Brasil, escravizadas ou escravizados que se tornaram livres, pessoas que já nasceram livres, mas que não havia essa preocupação com a questão cultural e social da sociedade que estava se estabelecendo naquele momento. Você também vai perceber qual era o valor dado à igualdade. Será que existia esse valor? A independência, ela aconteceu no Brasil inspirada com valores europeus, aqueles valores de liberdade, igualdade, fraternidade. Porém, te pergunto, será que todos os brasileiros desfrutavam desses ideais? E eu acho que não, né? Outra pergunta, dentro da charge que o professor vai te enviar. Que conceitos éticos estão aparecendo lá? Será que há aquele conceito de ética com o ser humano,
com respeito à cultura que ele pratica, com a sociedade que ele está envolvida, você também vai perceber, será que há igualdade socioeconômica? Lembra, mesmo inspirados em ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, a escravidão foi mantida no país. Então, tem alguma coisa estranha nesse processo de dependência, você não acha? É uma coisa para você pensar. Outra coisa, será que todas as pessoas são iguais naquele momento? Eram tratadas com igualdade? A independência foi para quem, afinal? Então, a gente faz essa pergunta, certo? Vamos ao próximo. Temos aí um redesenho também da compreensão das relações. Veja que a manutenção da escravidão, ou seja, ela foi mantida, e o descaso social com a população pobre, inclusive excluindo essas pessoas da prática política. Volta aqui para mim. Pessoal, como você acompanha aqui no nosso processo histórico, que esse lado aqui a gente já trabalhou, né, nas aulas anteriores. Agora a gente vai focar aqui Brasil rumo a 2020, 2021, certo? Você percebe que nós já evoluímos, de fato, se a gente comparar aquele processo de dependência com o que nós vivemos hoje, há uma certa evolução sobre essas questões, não é mesmo? Você percebeu também como ainda hoje a gente continua reproduzindo alguns comportamentos que são daquele tempo, né? E, por essa razão, esse olhar empático, ele precisa ser uma prática diária. Vamos ao outro contexto histórico, vamos lá. Temos aí o período regencial. Temos a abdicação, de Dom Pedro I, ou seja, ele renuncia ao trono brasileiro para voltar para Portugal. Deixa Dom Pedro II aqui com 5 anos de idade. Como ele tem 5 anos, ele não pode governar, né? Então começa o governo de regente. Vamos ao próximo. Aí, pessoal, os conflitos entre moderadores, aqueles que apoiavam a monarquia, os exaltados, aquelas pessoas que defendiam que o Brasil precisava se tornar uma república, né, uma federação, e os restauradores, aqueles que apoiavam o retorno de Dom Pedro I para o Brasil. Próximo. Esse período também é marcado por muitas revoltas, pela Guarda Nacional, que é como se fosse o exército, e o golpe da maioridade, que é quando eles conseguem transformar Dom Pedro II em imperador do país com 14 anos de idade. Volta para mim. Agora que nós te situamos dentro desse contexto histórico, passamos pelo processo de dependência, estamos entrando agora no período regencial, vamos às análises. Primeira, olha essa charge aí do período regencial. Nós temos aí as diferenças culturais e sociais da sociedade, que são duas palavras muito parecidas, a gente confunde um pouco. Mas olha aí, temos aí uma juíza e ela está dizendo o seguinte: sem ganhar 80 mil por mês, você não é, saia daqui. Mas o que ele está perguntando? Ele está afirmando que ele é um cidadão brasileiro, eu sou cidadão do Brasil. Ela está dizendo, não, se você não ganha 80 mil por mês, você não é considerado um brasileiro. Você acha que os brasileiros vão aceitar essa condição de não ser um cidadão só porque não ganha determinado valor no final do mês? Eu acredito que não, né? Sabe o que eles fizeram? Dependendo do contexto cultural e social daquela sociedade envolvida, eles se revoltaram. Vamos acompanhar aí algumas revoltas. Tivemos a cabanagem, que foi uma rebelião que aconteceu no Grão-Pará, ou seja, nas regiões aqui do Amazonas e Pará, entre 1835 e 1840, em razão da insatisfação popular com o quê? Com a pobreza e com a desigualdade e por disputas políticas locais. Olha aí as diferenças culturais, não é mesmo? Vamos à próxima. Também aconteceu a Balaiada, rebelião que ocorreu no Maranhão entre 1838 e 1841 e foi resultado de disputas políticas locais, ou seja, os empoderados ali queriam ter mais poder sobre aquela capitania, coisa que não acontecia, uma vez que o governo, né, da regência detinha todo o poder para si. Vamos ao próximo. Temos a Sabinada.
Foi uma rebelião de caráter separatista, ou seja, ela realmente queria se transformar numa república, que desejava implantar uma república na Bahia. Ou seja, já pensou se a Bahia tivesse conseguido, né? Hoje eles seriam um país independente. E ela aconteceu entre 1837 e 1838. Vamos à próxima. Passamos também pela revolta dos malês, nós até estudamos sobre ela em uma outra aula. Foi uma rebelião de escravizados e negros islâmicos que aconteceu em Salvador, em 1835, contra as imposições governamentais. Olha aí a população dizendo não para certos abusos. Vamos à próxima. Revolta dos Farrapos. No Rio Grande do Sul, foi uma revolta motivada por insatisfação da elite local com o governo, por questões políticas e econômicas. Estendeu-se de 1835 a 1845. Você percebe aí novamente a população querendo sim dizer não para certas práticas políticas. Aí você se pergunta, né? Esse caráter dessas revoltas está dentro do quê? Dentro dessa insatisfação, desse desejo de ter mais liberdade, de ter mais autonomia. E a quem elas queriam defender? A construção de um país mais justo e com mais oportunidades. Você consegue perceber que cada revolta, ela defende o ideal de acordo com as suas diferenças culturais e sociais dentro da sociedade que eles estavam envolvidos ali. E, claro, muitas delas deixaram outros grupos de fora. Não é à toa que nós estamos sempre buscando melhorias governamentais. Vamos à próxima análise. Temos aí a questão de gênero. Como é que a criança está representada? Ah, está parecendo ali uma criança tola, né, chorando e tal. E como se ela quisesse, né, o trono a todo custo. Seria isso mesmo? Olha o que ele está dizendo. Atenção, brasileiros, vocês terão um governante nascido aqui. Aí o outro vai dizer, né, o trono será seu, criança, se comporte como se ela realmente quisesse, né, mas nós sabemos que não é bem assim, uma criança de 5 anos não teria essa capacidade, mas eu sei de uma história de um rei que tinha 8 anos de idade, e ele foi o melhor rei do seu tempo, olha só, mas aí a criança era vista, né, como alguém incapaz, que não poderia liderar. Hoje a gente sabe que cada criança é um universo único e cada uma delas tem a sua contribuição social. Vamos à próxima. Temos aí a compreensão das relações. Nós não podemos usar uma charge para isso. Novamente eu peço a ajuda dos professores. Existiam charges desse período que traziam bem a ideia do que era um moderador, do que era um exaltado e do que era um restaurador. Eles estavam representando quem? Lembra que, será que a vontade popular consegue ser identificada nessas relações? Você vai perceber, quando o seu professor compartilhar com você, volta aqui para mim. Quando o seu professor compartilhar com você, você vai perceber que essas charges, elas deixavam muito claro que o governo tinha pensamentos diferentes para cada grupo social. E tinha grupo social que nem sequer era citado. Olha que absurdo, né? Vamos à próxima. Temos agora a parte que nós vamos chamar de Proclamação da República. Começou no Brasil o Segundo Império, após o golpe da maioridade, como a gente viu anteriormente. Aconteceu também antes da República a Lei Áurea, que libertou todos os escravos, e isso foi o estopim, né, para que os militares decidissem que não cabia mais um Império Brasileiro. E aí surge a República da Espada, que foi a república governada por militares especificamente. Passamos pelo período da República das Oligarquias Agrárias, que era aquela república em que os grandes coronéis, proprietários rurais, era quem dominavam o país. Vamos à próxima. Passamos também pela ditadura Vargas, quando o povo disse não para o coronelismo, né? Palavra difícil de dizer, mas aí Vargas se aproveitou também dessa vontade popular e acabou governando por mais de 15 anos. Tivemos também a República Populista, que foram as repúblicas dos anos dourados brasileiros, podemos dizer assim, mas fomos em seguida, né, com o regime militar,
que foi um período em que os militares voltam ao poder brasileiro, e nós temos aí várias perspectivas sobre esse assunto, e a República Nova, que é o período que a gente está vivendo agora. Volta aqui para mim. Agora que nós situamos você dentro desse período histórico, que é aqui, ó, já para esse finalzinho que a gente está aqui aprendendo, já nos anos que nós estamos vivenciando, nós vamos agora contextualizar esse período. Vamos às análises? Temos aí na proclamação da República a questão de gênero. Veja, o candidato obriga o eleitor a votar nele, tem um jagunço atrás dele. Aí a gente pergunta, será que existia voto feminino nesse tempo? Será que a mulher era cotada para ser uma representante, para ser alguém que pudesse representar o povo ali, nesse voto? Será que existiam representantes negros, indígenas? A gente aprendeu numa aula anterior que o Nilo Peçanha foi um presidente negro, né? Mas a gente se pergunta, será que as lideranças negras e indígenas, elas tinham esse favorecimento? Alguém da classe dos trabalhadores está aí representado? Será que nós temos representantes dos mais pobres? Então, é uma análise que a gente precisa fazer e se perguntar sempre, para perceber que hoje essas perguntas têm resposta, mas que naquele tempo não tinham. Vamos à próxima. Aqui também nós não podemos usar uma charge. Novamente eu vou pedir a ajuda dos professores para compartilhar com vocês, que a internet está cheia delas, de charge desse período da revolta da vacina. E elas trazem uma crítica social muito forte. Por quê? Porque a população era forçada a receber a vacina sem ter aquele conhecimento do que se tratava. Veja aí nessa imagem, né? O ônibus virado, né? Não sei nem se é ônibus, tá, gente? Perdoa aí se estiver errado. Mas era um transporte. E aí eles viraram, se revoltaram. Por quê? Porque eles não tinham informação. Eles eram forçados, as polícias entravam nas casas para vacinar as pessoas e eles não tinham essa informação do que, para que servia a população. Quantas fake news não eram espalhadas nesse tempo? Ah, se você receber essa vacina, você vai morrer, o governo quer acabar com a pobreza e tal. Você não acha que está bem parecido com o que a gente está vivendo hoje? A gente tem que ter cuidado, procurar se informar, procurar conhecer, certo? Vamos à próxima. Temos aí agora uma charge redesenhada da compreensão dessas relações. Ela exemplifica bem o período da República das Oligarquias Agrárias, que a gente vai chamar de República do Café com Leite. Por quê? Porque somente Minas Gerais e São Paulo ficavam se revezando no poder. Veja que os outros estados estão aí tentando chegar, né? Tentando chegar nesse poder da República Brasileira. Mas será que eles tinham esse acesso? Volta aqui para mim. Não tinham, infelizmente. Teve um período no nosso país em que ficava ali, né? São Paulo, Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais, como se fosse uma gangorra. E isso foi o precursor para que os brasileiros quisessem acabar com essa situação. E aí elegem, né? Por vontade popular, Getúlio Vargas, e aí ele vê, os brasileiros focam nele toda essa esperança, ele acaba criando a ditadura Vargas, e as outras repúblicas vão acontecendo conforme os brasileiros começam a lutar por esses direitos. Agora, trazendo para dias atuais, vamos analisar. Nós estamos estudando esse período e estamos compreendendo que já houve uma evolução, não é verdade? A gente já passou por várias mudanças, por várias evoluções, mas eu quero que você fique atento a uma coisa. A gente não estuda história só para ter boas notas, só para passar de ano. A gente estuda história para construir um país melhor, para construir um país que seja melhor para todos. E não adianta achar que você é brasileiro só quando está torcendo lá no futebol, ou só quando pega o seu título de eleitor e vai votar. Não é isso. É sempre. Constantemente a gente precisa buscar esse olhar empático nessas relações para que a gente possa construir um país melhor para todo mundo, tá bom? Vamos agora aos exercícios. Enumere os períodos históricos em sua ordem cronológica. Vamos lá, temos aí o período regencial, temos a proclamação da República e o processo de dependência. Você vai colocar assim, quem aconteceu primeiro? Coloca 1. Quem aconteceu por segundo? Coloca 2. Quem aconteceu por terceiro? Coloca 3, tá bom?
Vamos à próxima questão. Questão 2. Ao analisarmos historicamente o olhar sobre o outro, percebemos que a história do Brasil construiu-se em 3 percepções. Sobre elas, associe. Bora lá. Nós temos a percepção da questão do gênero, temos a percepção das diferenças sociais e culturais na sociedade e temos a percepção de compreensão das relações. Sobre isso, qual seria? Bora ver. Um olhar sobre como as organizações intervieram na organização social. Qual seria? A, B ou C? Próximo. Um olhar sobre como o tratamento dado às mulheres, crianças e outros grupos vem se modificando. Qual seria? A, B ou C? Vamos à próxima. Um olhar sobre como as realidades brasileiras são diferentes, porém, todas têm o mesmo desejo de aceitação, justiça e bem-estar social para todos. Você vai pensar e vai marcar qual delas é questão de gênero, qual delas é diferença cultural e social, qual delas é uma compreensão dessas relações. Agora, pessoal, pensa com carinho, lembra de tudo que a gente explicou e já já a gente resolve.
Ufa, né, pessoal? Realmente nós tivemos aí 3 assuntos históricos fundamentais para a gente entender esse olhar sobre o outro e como ele se construiu no nosso país. Eles podem explicar para nós muitas situações que vivenciamos hoje, situações essas que a gente já vem buscando desde muito tempo fazer com que elas sejam superadas no nosso país. Agora que você já teve esse tempinho para olhar cada questão, para validar, conferir, vamos lá resolver. Questão 1. Enumere os períodos históricos em sua ordem cronológica, a ordem de acontecimento. Vamos lá. Nós temos aqui o período regencial, o período da proclamação da República e o período da independência. Vamos lá. Nós estamos na República, você concorda? Então, esse é o período que nós estamos vivenciando. Vamos chamá-lo de 3. Sabemos que o período regencial foi o período que Dom Pedro II era criança. Vou colocar aqui um D2 aqui, tá? Ele era criança, mas antes dele, outro governou. Quem? O seu pai, Dom Pedro I. Então, por ordem cronológica, nós temos aqui o processo de dependência como número 1 e o período regencial como número 2. Bora conferir? Olha aí, acertamos, que legal. Vamos à questão 2. Ao analisarmos historicamente o olhar sobre o outro, percebemos que a história do Brasil construiu-se em 3 percepções, né? Sobre elas, associe. Vamos lá. Quando eu falar a questão de gênero, a professora citou muito a questão da mulher, da criança e de outros grupos sociais. Quando a professora falava das diferenças sociais e culturais, a gente falou principalmente da questão de como a população buscava suas melhorias. E quando a gente fala em compreensão das relações, a gente falou muito como o governo, ele fez suas intervenções ou ele se reportou à população de uma forma. Vamos agora analisar. Temos aqui a primeira, um olhar sobre como as organizações intervieram na organização social. De que organização estou falando, professora? Estou falando dos governos. Então, aqui, ó, letra C. Próxima, um olhar sobre como o tratamento dado a mulheres, crianças e outros grupos vem se modificando. Ainda bem, né, gente? Estamos em um progressivo, né? Sucesso. Estamos em busca dessa melhoria social. Então, aqui, ó, temos a letra A. E, por fim, né, aqui seria B, mas vamos conferir. É um olhar como as realidades brasileiras são diferentes. Lembra? Cada revolta tinha uma perspectiva, tinha uma coisa para lutar. Porém, todos querem o quê? Eles têm o mesmo desejo. O desejo de aceitação, justiça e bem-estar social para todos. Vamos conferir? Olha aí, acertamos, eu e você. Volta para mim. Que legal, né? Que bom que a gente teve esse tempo para praticar. Agora eu te convido para a gente fazer um resumo do conteúdo. Bora lá? A transmissão de saberes, culturas e histórias. Nós aprendemos hoje o olhar sobre o outro, principalmente com essa palavrinha aqui, a palavra empatia, né? Empatia. E nós analisamos 3 períodos históricos e em cada período a gente verificou a questão do gênero. Qual era o tratamento dado a mulheres, dado a crianças, que conquistas elas tiveram, como negro, indígena também, quais conquistas foram dadas a eles, foram evidenciados créditos nessa construção desse país, certo? É uma coisa que a gente busca diariamente corrigir, porque de fato houve sim um envolvimento desses gêneros sociais.
também aprendemos, dentro de cada um dos 3 aspectos históricos, as diferenças culturais e sociais da sociedade. Aqui, eu gostaria que você lembrasse sempre, nós somos um país muito diverso. Então, nós teremos diferenças culturais e sociais muito grandes. E nenhuma maior ou menor que a outra. Pelo contrário, apenas diferentes. Aprendemos também que o governo, as instituições, elas atuavam na sociedade. E essa compreensão das relações é principalmente perceber como os brasileiros, eles reagiam a essas imposições, a essas transformações que quem estava no poder queria trazer para todos, certo? Bom, pessoal, agora que a gente fez o resumo, eu te convido para as considerações finais. Bom, pessoal, a gente encerra a nossa aula dentro desse cenário aqui, né, de muitas pessoas que percorreu o Brasil inteiro, para te fazer uma pergunta. O que motiva uma pessoa, uma multidão, a trocar o conforto da sua casa ou as suas obrigações diárias para se juntar a outras pessoas em um determinado local e chamar a atenção da mídia do mundo inteiro? O que será que motiva? É o mesmo que motivou Tiradentes, é o mesmo que motivou os cabanos, que motivaram os cabanos, é o mesmo que motivou as mulheres, os indígenas, os escravizados, os afrodescendentes. Que é isso, professora, que motiva todo mundo a largar muitas das vezes as suas obrigações, o conforto da sua casa, para se juntar a uma grande multidão e poder exigir alguns reparos. Tudo isso se chama, gente, o desejo sincero de ter um país melhor para todos. Todos quem? Todos os brasileiros. Forte abraço, a gente se vê na próxima aula. Tchau!